Olá, turma! Vamos à explicação da atividade 1 da 14ª semana. Começa com o quarto tópico. Vamos à nossa atividade. Questão 4A. Só lembrando, antes de a gente dar continuidade às explicações da atividade, durante essa 14ª semana, nós estudamos sobre a industrialização brasileira. Demos início ao estudo sobre a industrialização brasileira. Aprendemos um pouquinho sobre o histórico das indústrias no Brasil. Então, vamos à questão 4A. No nosso livro de Geografia, na página 95, responda as questões 1 e 2. Então, iremos pegar nosso livro de Geografia, abrir na página 95 e responder a questão 1 e 2. Para responder essas duas questões, é necessário que você faça ali a leitura e a observação do infográfico, né? Que é a imagem que mostra a evolução das indústrias no Brasil. Então, a partir dessa observação das imagens e da leitura do texto, você vai poder responder essas duas questões. Essa imagem e o texto encontram-se na página 94 e 95. Então, vamos lá. Questão número 1. Observe o infográfico e identifique 3 fases da evolução industrial brasileira até o ano 2000. Explique sua escolha. Então, você vai na página 94 e 95 observar o infográfico, que tem imagens e textos falando sobre a evolução da indústria brasileira. E você vai identificar as 3 fases dessa evolução industrial no nosso território. E você vai explicar a sua escolha. 2. Você acha importante a atividade industrial? Por quê? Então, é importante ter indústrias? E por quê? Qual seria a importância dessas indústrias para a sociedade? Questão 4B. Continuando nosso livro de Geografia, agora iremos para a página 107, iremos responder a questão 10. Na questão 10, nós temos a questão A, B, C e D. Essas questões. Ela começa o seguinte. Leia o texto, observe os gráficos e faça o que se pede. Começa assim. Guerra fiscal, guerra dos lugares. As mudanças de localização de atividades industriais são, às vezes, precedidas de uma acirrada competição entre estados e municípios pela instalação de novas fábricas e, mesmo, pela transferência das já existentes. A indústria do automóvel e das peças é emblemática de tal situação. A política territorial das corporações automobilísticas, que até recentemente buscavam as benesses significa benefício, privilégio, vantagem, das localizações metropolitanas, a estas acrescenta hoje ações de descentralização industrial e coloniza novas produções, novas porções do território. Esse é o texto de Milton Santos e Maria Laura Silveira, O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI. Rio de Janeiro, Hegod, 2001, página 112. Então, esse texto aí, ele fala sobre a questão da descentralização das indústrias. Só lembrando, esse conteúdo da nossa aula da 14ª semana, nós falamos também sobre a questão de descentralizar as indústrias. O que significa isso? Espalhar indústrias, né, por vários estados, cidades do território brasileiro. Não ter somente um estado ou uma cidade com maior concentração de indústria. E ele fala, nesse texto aí, ele fala sobre a questão das disputas, né, da competição que é sobre essa questão de alguns estados terem mais indústrias do que outros. Ali ao lado, na verdade, ao lado do seu livro, você vai perceber que tem ali uma imagem que fala sobre a produção de automóveis por estados brasileiros, né? Tem a primeira imagem mostra essa produção do ano de 1990 e abaixo de 2014. No seu livro, essa imagem estará ao lado desse texto que eu acabei de ler.
aqui na nossa explicação, você pode perceber que está abaixo do texto. Então, ali nós temos a imagem, autoveículos, produção por unidade de federação, de 1990. A gente pode perceber que o estado de São Paulo, ele era o estado que mais produzia carros, né, automóveis, nos anos de 1990, 74,8%. Então, olha a quantidade de indústrias automobilísticas que existiam em São Paulo nessa época. Em Minas Gerais, 24,5%. Se a gente for perceber ali, ó, no cantinho, nós temos o Paraná, com 0,5% das produções de automóveis em 1990, e o Rio Grande do Sul com 0,2% da produção de automóveis. Isso era a produção de 1990. Dando continuidade à explicação da nossa questão 4b, do nosso livro de Geografia, página 107, a questão 10, a gente vai continuar a explicação ali. Nós temos a segunda imagem que mostra sobre a produção de automóveis no ano de 2014. Percebemos que, em comparação a 1990, São Paulo reduziu a quantidade de fábricas automobilísticas. Então, de 74,8%, nos anos de 2014, passou a produzir 45,2%. Minas Gerais também teve uma pequena redução. Antes, nos anos 90, tinha 24,5% das indústrias automobilísticas se encontravam em Minas Gerais e caiu para 22%. Paraná, a gente pode perceber, antes, em 1990, as indústrias automobilísticas correspondiam a 0,5%, e nos anos de 2014 passou a 11,6%. A gente pode perceber aí um grande aumento. E ele vai citar outras cidades. Rio Grande do Sul também teve aumento, antes era 0,2% da produção de automobilística nos anos 90, agora passou para 10,3%. E ele vai citar o Rio de Janeiro, Bahia, Goiás. A partir da observação dessas imagens, desses gráficos e do texto que nós lemos, a gente vai responder as questões A, B, C e D. Vamos lá. Questão A. Aponte o assunto do texto. O assunto do texto tem a ver com o conteúdo da nossa aula, né? que foi citado antes. Ali o texto está deixando bem claro do que se trata, né? Do que se trata especificamente dentro do conteúdo sobre industrialização brasileira. Qual é o assunto que o texto está tratando? Tem a ver com indústria, mas em que ponto específico da indústria? Questão 4b. Compare a produção de veículos nos estados nos anos 1990 e 2014. Onde a produção cresceu e onde sofreu redução? O gráfico está bem nítido ali, dá para a gente perceber que tem um certo estado que em 1990 tinha uma grande quantidade de fábricas automobilísticas e que em 2014 caiu um pouco. C. Quais estados se tornaram produtores de veículos? Podemos perceber que na primeira imagem tem alguns estados que não apareciam. Já na segunda imagem, que é a produção de veículos em 2014, já dá para perceber que tem estados que começam a se manifestar aí, apresentando um número maior de fábricas automobilísticas no Brasil. A questão D. Relacione o conteúdo do texto à mudança na participação dos estados do Sudeste na produção nacional de veículos. Então, você vai relacionar esse conteúdo que a gente leu do texto à mudança da participação dos estados do Sudeste na produção de veículos. Então, que mudanças os estados da região Sudeste, que São Paulo está inclusa, né? São Paulo e Minas Gerais, sofreram, né, na produção nacional de veículos. É só observar o gráfico, né, as imagens ali, e o texto. Ele vai falar que mudanças ocorreram na produção de veículos na região Sudeste. Será que aumentou o número de fábricas? Diminuiu o número de fábricas automobilísticas? Vamos agora à explicação da atividade 2 da 14ª semana. Questão 4A.
Dentre os fatores que contribuem para a descentralização industrial está a elevação dos custos de produção. Explique. Então, nessa atividade 2, nós lemos a página correspondente à descentralização das indústrias, que se encontra ali na página 97 e 98. Nós estudamos um pouquinho sobre a descentralização industrial. E ele fala algumas causas, né, que contribuem para essa descentralização. Então, você vai explicar, uma dessas causas é a elevação dos custos de produção. Então, você vai explicar o que seria esse fator, elevação do custo de produção. Questão 4b. O que é incentivo fiscal? Também, na leitura das páginas 96, 97 e 98, você vai conseguir encontrar a resposta. O que é incentivo fiscal? Que muitas empresas recebem esse incentivo fiscal, né, para poder dar continuidade à sua produção. Questão 4c. Observe a imagem abaixo, que representa as indústrias de automóveis no Brasil. Entre parênteses está escrita a seguinte observação. Observe que existe uma maior concentração na região Sudeste. Região Sudeste que abrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E relacione com os princípios de governo. Soberania, caráter, aliança, semear e colher, mordomia, autogoverno e individualidade. Não esqueça de explicar o princípio. Na imagem, nós temos ali o título, Mapa das Fábricas de Automóveis no Brasil. Abaixo tem um texto, país ganha 9 inéditas unidades nos próximos anos, metade delas em São Paulo, mas há novidades como a BMW em Santa Catarina e a Fiat em Pernambuco. Se a gente for observar a legenda desse mapa, nós temos ali, indicando no quadradinho vermelho, novas fábricas. Então, as novas fábricas, observando no mapa do Brasil, você vai identificar essas novas fábricas sinalizadas pelo quadradinho vermelho. E as fábricas já instaladas estão sinalizadas no quadradinho cinza. Se a gente for observar, nós temos ali no mapa o nome da cidade e o nome das fábricas automobilísticas instaladas. A gente pode perceber que há uma grande concentração na região Sudeste. Então, a partir dessa observação, a partir dessa leitura desse pequeno texto da imagem, você vai relacionar um princípio de governo e vai explicar.